Fala pessoal, beleza? Essa é a parte 3 da nossa série de vídeos sobre indicação de autoria. Este é o terceiro vídeo onde nós vamos trabalhar a questão da indicação da autoria. Nos dois vídeos anteriores, nós mostramos a indicação de autoria de pessoa física, ou seja, autores como eu e você, pessoas que escrevem obras. Entretanto, muitas obras que nós precisamos fazer referência são obras que não são de responsabilidade de pessoas físicas, mas são responsabilidade de pessoa jurídica. O que seria uma obra de responsabilidade de pessoa jurídica? É uma obra de uma empresa, um documento oficial, qualquer coisa que não seja de responsabilidade de uma pessoa física, de uma pessoa como eu e você. Então, para poder falar sobre a indicação da autoria de pessoa jurídica, nós vamos percorrer vários passos, né? Provavelmente 2 vídeos, para conseguir falar sobre isso. Dentre esses passos, a gente tem que fazer algumas observações gerais e depois ir caso a caso e avançar ainda mais para frente quando a pessoa jurídica for uma jurisdição, por exemplo, né? For um país, uma cidade, quando é cidade, quando não é, enfim, como que a gente faz, por exemplo, para distinguir dois documentos nacionais? Qual é Brasil, a responsabilidade? Qual é uma empresa pública, por exemplo? Tudo isso a gente vai ter que entender um pouco em detalhes para conseguir vencer e superar essa parte da indicação de autoria, que é certamente o tipo de indicação mais delicado, mais difícil. Mas nós vamos enfrentar isso e vamos aprender isso. Lembrando que vale a pena sempre voltar a esses vídeos para consultar novamente, conforme for precisando fazer, sempre voltar, não se preocupar em fazer em fazer uma decoreba, né? Decorar e memorizar, mas saber onde está para poder voltar sempre e reaver esse aprendizado, rever tudo isso. Pois bem, então algumas observações gerais sobre a questão da autoria de pessoa jurídica. As obras de responsabilidade de pessoa jurídica, órgãos governamentais, empresas, associações, entre outros, têm a entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento, por extenso ou abreviada. Vou antecipar um exemplo aqui. Então, a gente já sabe que são órgãos governamentais, empresas e tudo mais. Vou dar o exemplo de uma empresa bastante conhecida, a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que todo mundo conhece por Petrobras. Se perguntar para a maior parte da população, você já ouviu falar em Petrobras? Todo mundo vai dizer que já ouviu falar em Petrobras. Agora, se você sair na rua e perguntar, vocês conhecem a Petróleo do Brasil SA? Petróleo do Brasil, Petróleo do Brasil. Poucas pessoas vão conhecer Petróleo do Brasil, vão conhecer a Petrobras. E se isso já foi até pergunta de programa de televisão. O que significa Petrobras, né? Petroquímica do Brasil, Petrolífera do Brasil, Petróleo do Brasil, para vocês terem uma ideia de como é realmente conhecida o nome da empresa, mas não necessariamente a empresa. Então a gente pode usar tanto a forma conhecida ou a forma como se destaca no documento. Vamos supor que num documento da Petrobras, em vez de Petrobras, esteja Petróleo do Brasil, que é o nome da empresa, né? Petróleo do Brasil. Então a gente vai ter, nesse caso, esses dois formatos possíveis. Da forma conhecida
ou da como se destaca no documento. Veja que nem sempre a forma conhecida é uma abreviatura. Então, forma conhecida não significa simples abreviatura, porque pode ser também um nome de fantasia. Então, uma empresa ela pode ter um nome fantasia e que não é a abreviatura do seu nome. Também pode ser um nome, um nome fantasia amplamente conhecido. Então, quando as formas conhecidas coincidem com as abreviaturas, devem ser usadas as que são amplamente conhecidas e convencionais no uso corrente. Ou seja, abreviaturas de pessoas jurídicas menos conhecidas ou que não fazem parte do uso corrente do grande público devem ser evitadas. Ou seja, quando vamos utilizar a autoria, indicar a autoria de uma empresa muito conhecida, eu utilizo a abreviatura. Se é uma empresa pouco conhecida, essa abreviatura, a gente deve utilizar o nome por extenso da empresa, tá bem? E aí vem uma questão. Nós precisamos, é altamente recomendável que a gente padronize isso. Então, vamos supor que você vai citar 2 documentos da Petrobras, 3 documentos da Petrobras. Você não deve indicar em um item da sua lista de referências Petróleos do Brasil e no outro indicar Petrobras. Porque é a mesma empresa, então deve-se padronizar. Vamos supor que você utilize uma universidade, por exemplo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que todos conhecem por UFRJ. Se você for utilizar o UFRJ, isso deve ser padronizado ao longo do documento. Então, as primeiras observações iniciais, observações gerais que a gente tem que fazer sobre indicação de autoria de pessoa jurídica é isso. Recapitulando, pode ser feito tanto pelo nome conhecido, a forma conhecida da empresa, como pelo nome mesmo da empresa. Pode ser por extenso ou abreviação. E deve-se padronizar quando for usar, evitando utilizar abreviaturas de empresas que não são amplamente conhecidas por aquelas abreviaturas. Podemos prosseguir, então, para alguns exemplos de formas conhecidas e formas convencionais. Tá bem? Então, veja. Formas conhecidas ou convencionais, aquelas formas que a gente já convencionou, já sabe. Então, um primeiro exemplo que nós temos é aqui, ó, esse que nós demos. Petróleo do Brasil é o nome por extenso, Petrobras é a forma conhecida. Devo escolher, eu vou utilizar Petrobras ou Petróleo do Brasil. Se eu for utilizar Petróleo do Brasil, devo padronizar esse uso durante todo o documento. Se eu for padronizar Petrobras, devo padronizar esse uso durante todo o documento. E aqui dou outro exemplo. Por exemplo, aqui, ó, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que nós conhecemos por Embrapa. Posso usar tanto um quanto o outro, mas devo padronizar. Serviço Social do Comércio, que nós conhecemos por SESC. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que nós conhecemos por Anvisa. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nós conhecemos como IBGE. E tantas outras pessoas jurídicas que têm formas conhecidas e, portanto, a gente pode utilizar a forma conhecida em vez do nome por extenso.
E serve para outras coisas. Por exemplo, sindicatos. Nós conhecemos, por exemplo, é amplamente conhecido a Central Única dos Trabalhadores, que nós chamamos de CUT. Então, a gente sabe que CUT é a Central Única dos Trabalhadores. Por isso, a gente pode utilizar a abreviatura. Agora, se a gente acha que não, que a maior parte das pessoas não vão conhecer, então a gente vai utilizar o nome completo, Central Única dos Trabalhadores. Então, quando for fazer essa indicação de autoria, é importante que a gente atente que toda indicação de autoria, ela quando se trata de pessoa jurídica, mesmo sendo utilizado o nome por extenso, ele é totalmente em caixa alta, ou seja, letras maiúsculas. Tá bem? Então, sempre em letras maiúsculas. Diferente da pessoa física. A pessoa física a gente só usa o sobrenome, né? E aí a gente coloca o restante, separa por vírgula e coloca o restante em caixa baixa. O nome de empresa, a gente não faz isso daqui, por exemplo, assim, Serviço Social do Comércio. É errado eu colocar, por exemplo, comércio, vírgula, Serviço Social do Comércio, como se fosse uma pessoa física, como se comércio fosse o sobrenome. Não, isso aqui é errado. A gente vai utilizar o nome completo em caixa alta da empresa, da pessoa jurídica. Tá bem? Então, eu posso optar. E aí, lá no sistema de chamada, quando for aparecer, vai aparecer o nome completo. Se eu utilizar Serviço Social do Comércio, lá no meu sistema de chamadas, dentro do texto, eu vou colocar Serviço Social do Comércio. Se eu utilizar SESC, eu coloco SESC, mas tenho que padronizar. Então, além disso, nós temos uma outra observação geral, que muitas vezes nós vamos utilizar nomes que são homônimos. Por exemplo, Biblioteca Nacional. É homônimo, nós temos a Biblioteca Nacional no Brasil e nós temos a Biblioteca Nacional em Portugal. Então, quando nós tivermos instituições que têm o mesmo nome, nós indicamos a jurisdição entre parênteses. Aí a jurisdição não é em caixa alta. Então, voltando. Empresas, pessoas jurídicas, nós podemos utilizar o nome completo da empresa para indicar a autoria ou a forma conhecida ou a abreviatura, caso essa abreviatura também seja uma forma conhecida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós vamos fazer a devida referência, nós vamos fazer pelo nome completo ou pelo nome conhecido, todo em caixa alta, na forma do nome da empresa mesmo. A gente não pega lá a última palavra e joga para o começo como se fosse um sobrenome. Pessoa jurídica não tem sobrenome e prenome, é o nome completo. E aí o nome completo será em caixa alta ou a forma conhecida também será em caixa alta. Tá bem? Quando tivermos instituições homônimas, nós fazemos o uso da jurisdição entre parênteses. Se for, por exemplo, vamos supor que a gente vá utilizar um nome que seja Biblioteca Municipal. Biblioteca Municipal. Você tem que colocar qual é o município. Tem vários
né, várias bibliotecas chamadas bibliotecas municipais. Seria a jurisdição. Para não haver erro, antes de indicar a autoria, a gente deve se perguntar: esta abreviatura é amplamente reconhecida? Pergunte a você mesmo. Se você conversar ali com seus familiares mais próximos, meia dúzia de amigos, e você perguntar para ele: olha, essa abreviatura aqui, e aí você diz qual é a abreviatura. Boa parte deles vão conhecer essa abreviatura? Você acha que você reconheceria se você não fosse do ramo? Né? Bom, se a resposta não for sim, com certeza, essa abreviatura é uma forma conhecida, se não for uma coisa que você percebe que ela é muito conhecida, então é melhor indicar a autoria por extenso. Lembrete, importante, a forma que aparecer na lista de referência será a forma como será feita a chamada no texto. Então, se você utilizar a abreviatura, será a abreviatura que vai estar no sistema de chamada lá no texto. Se você utilizar a forma completa, a forma por extenso do nome da pessoa jurídica, também é essa que aparecerá lá no texto, no sistema de chamada. Tá bem? O vídeo um pouco mais longo, mas é extremamente necessário que a gente não fracione essas explicações, mas as faça em um vídeo único, tá bem? Espero ter sido claro. Até o próximo vídeo.